Oi, gente, tudo bom? Então hoje a gente vai falar sobre a utilização do pacote Crosstalk no R e como você pode criar aí interações entre diferentes widgets, criando controles, filtros e até uma interação entre eles. Ao filtrar em um, o outro responde e assim você consegue criar uma interação grande entre os seus diferentes gráficos e também tabelas, por aí vai, dentro do R, certo? Então a gente vai utilizar o R Markdown. Se você não conhece, vai no vídeo aí, tem alguns que a gente explica direitinho o que é. A gente vai criar uma variação da implementação que está lá no site do pacote Crosstalk, só que a gente vai utilizar o Plotly para criar alguns gráficos, inclusive mapa, e o pacote DT, que também tem um vídeo explicando como é que usa. Então são dois widgets bem legais, né? Lembrando que o conceito de widget é uma mini aplicação aí focada em dar interação que a gente pode utilizar dentro do R. Então não precisa usar JavaScript diretamente, nada. Você cria essas coisas no R utilizando o pacote, certo? Então a primeira parte, nosso primeiro chunk aqui, a gente vai colocar include igual a false, para esse código apenas rodar, né, ele não ser exibido. E eu estou nomeando esse primeiro chunk como setup. Então a gente vai carregar os pacotes crosstalk, deployar, dt e plotly, usando aquela sintaxe do pacman-pload, certo? Essa sintaxe ela é interessante porque se o pacote não estiver instalado, o pacman ele vai carregar o que está aqui, tá? Então a gente vai criar uma basezinha utilizando o Quakes, que é uma base nativa aí do R, certo? A gente vai fazer uma pequena mudançazinha nessa base de dados para a gente transformar as estações em fatores. Então, essa é uma base de dados que ela é de terremotos que acontecem ali nas ilhas Fiji, aquela área ali do mundo. Então, ela tem latitude, longitude, a magnitude e a estação, né, responsável por aquela medição. Então, a gente vai usar essa base e vai apenas transformar estações aí em um fator, ok? E aí vem o primeiro lance do Crosstalk. A gente pode criar bases de dados compartilhadas. O que é que são essas bases de dados compartilhadas? Então essa base de dados aqui, Quakes, ok? Que ela está aqui, ela vai ser compartilhada pelas diferentes aplicações. Vocês veem que na implementação original lá do pacote, a gente tem essa estrutura que nada mais é do que um sample que está sendo feito com a base de dados original. Eu vou tirar isso daqui apenas para ficar mais simples. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando uma função do pacote Crosstalk, Shared Data New, para criar uma base de dados compartilhada a partir da base de dados Quake. Quando você cria essa base de dados compartilhada, você não consegue mais fazer muita coisa, é meio complicado, você está filtrando aqui no código, mas a gente vai ver que na interface se torna bem simples. E essa é a base de dados compartilhada que a gente vai colocar em todos os widgets. Então, tanto os widgets de seleção quanto os de gráfico, de interação, eles vão usar essa base de dados compartilhada, ok? No nosso segundo chunk, eu vou colocar o warning igual a false, então, para não exibir avisos. Vou colocar aqui o tamanho dos gráficos em 100%, para que a gente sempre tenha o gráfico aí no tamanho máximo disponível de tela. Equal igual a false, né, para ele também não plotar o gráfico. E a mensagem igual a false. Então, o que eu estou querendo aqui é que ele rode, mas que ele não mostre o código, mostre apenas os resultados e que ele não mostre nenhum warning, nenhuma mensagem. E com essa parte aqui do código, eu estou querendo que os gráficos, as imagens, elas sejam sempre exibidas em 100%. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui, o primeiro widget de interação, o filter slide. Então a gente vai criar um slidezinho, né, o de seleção aí, da magnitude do terremoto. Então a gente vai primeiro passar um nome, que eu vou chamar de Mag, depois a gente vai passar uma máscara, chamada magnitude, a máscara é o que o usuário vai ver. Aí aqui tem a base de dados, né, o SD, que é a base que eu criei aqui em cima, a coluna, então o que é que eu estou querendo que venha para o filtro? Eu estou querendo a base de dados SD na coluna Mag, tá? Lembrando aqui, ó, que essas são as colunas da nossa base de dados, beleza? O step é quanto eu quero, quando o cara der um clique que aumente, então eu quero que vá aumentando de 0.1 e 0.1, e aqui o tamanho do meu slide é 250. A segunda coisa que eu vou colocar é a estação, então vou chamar aqui de stations, poderia ser em português, estações também, tá? Só evitar usar acento, cedilha e tal. E agora eu quero um checkbox, para que o cara possa ir selecionando as estações que ele quer exibir, tá? O nome, estações, mas novamente poderia estar assim. A base SD, aqui é a coluna que eu quero, inline para ser mostrado um do lado do outro, né? Formando aí uma linha, beleza?
Então esses são os dois filtros que a gente vai criar. Quando eu mostrar lá o resultado final, vai ficar mais claro aí para vocês como é que a gente criou esses dois filtros e qual é o resultado aí que eles têm, beleza? Então, vamos lá. O segundo agora eu vou para o gráfico mesmo. Então eu vou criar um gráfico com Plotly, que ele vai ser na verdade o nosso mapa. Então estou usando aquela estrutura do deployar, né, com o pipe, então com a base de dados SD, com a base de dados compartilhada, eu vou criar um Plotly. E esse Plotly, dentro da lógica, né, a gente pode criar o gráfico direto aqui ou a gente pode ir adicionando traços. Então eu vou adicionar um traço de latitude e longitude. A lógica aqui, por isso que está o type, é de Scatter Map Box. O que é isso? O plot ele vai transformar o nosso mapa como se ele fosse um gráfico de dispersão, não um scatter plot, certo? O texto, ou seja, o nome que eu quero que tenha é o das estações, certo? Aqui eu quero colocar um marcador, então ficar com aquele pontinho, e aqui eu estou escolhendo uma cor para esse pontinho, beleza? Depois que eu passo o traço, eu vou passar o layout. Aqui tem uma coisa muito importante, tá, gente? Eu posso customizar, por isso que eu estou usando o crosstalk, o plot no crosstalk. Ele reage mais rápido do que o leaflet, que é outro widget bem legal, mas o plot ele tende a reagir mais rápido e ele tem uma melhor customização de seleção, beleza? Então, agora eu vou customizar a Mapbox, que é a caixinha do nosso mapa, onde os pontinhos vão ser plotados em cima. Então aqui eu vou dizer qual é o estilo que eu quero o OpenStreetMap, o nível de zoom, o centro desse zoom, então qual é o ponto de referência. Aqui eu peguei a média da longitude e da latitude da minha base de dados, beleza? E por fim eu vou configurar aqui o Highlight, que é uma parte bem importante. Então eu vou dizer para o Plotly, e por isso que é interessante essa parte, em vez do leaflet, ele lida melhor com isso. Eu vou dizer o que é que eu quero que seja on, ou seja, o destaque positivo é a seleção, e o destaque negativo é quando eu tirar da seleção. Ou seja, quando aquele ponto estiver selecionado, ele tem um destaque, quando ele estiver sem a seleção, ele vai ficar apagadinho. Para dar uma visualização ainda melhor, eu vou dizer que a cor é vermelho. Então vocês vão ver que os pontinhos eles vão mudar de azul para vermelho quando eles forem selecionados, beleza? Então fiz o nosso primeiro mapa aqui, o nosso primeiro gráfico usando Plotly na versão mapa. Agora eu vou criar um Plotly mais tradicional, vai ser um gráfico aí de dispersão com os pontos de acordo com o depth e a magnitude. E eu vou colocar a cor das estações. Então eles vão ver que vai ficar um gráfico bem legal, bem reativo, bem bonitinho, e eles vão dialogar os diferentes gráficos. Por fim, eu vou criar a minha data table. Eu não vou customizar muito a minha data table, tem outro vídeo só sobre isso. Aqui somente eu vou criar um filtro que ele vai ficar embaixo do dado, certo? E que ele vai ficar plano, beleza? Então, vamos embora aqui apertando o Knit para a gente gerar. Então, lembrando que esse processo todo, quando a gente está aqui no Knit, ele vai gerar um HTML, ok? Que eu vou exibir para vocês. Então, ele vai para o render, né? Então, diferente do console, que é mais computando aí, o render é para coisas que a gente vai renderizar, como criar um HTML, um PDF, um Shine, esse tipo de coisa. Então, ele está gerando aqui para mim, né? Vocês veem que ele tá passando aqui esse código linha por linha, e vejam que ele cria um RMD e ele cria um MD. Esse MD aqui, você já viu aí os vídeos explicando sobre o R Markdown, é o que vai gerar o HTML. Então ele vai passando aí item por item, passo por passo, ele começa criando o RMD, que é a base do nosso arquivo aqui, ó, certo? Ele dá uma definida nesse RMD, aí ele vai criar, vou voltar aqui para a renderização, ele vai criar temporário OMD, né, sem o R, o Markdown puro, e esse RMD vai virar um HTML. E vamos ver como é que ficou esse HTML no final das contas, certo? Então vou abrir aqui no browser e mostrar para vocês a versão aí do nosso HTML. Vocês vão ver que fica uma coisa bem interessante, certo? Ele fica com uma definição aí bem boa e vocês vão ver que fica também uma interação bem legal. Então já está aqui servindo localmente, né? Como é que é isso? Você vai lá, clica, o HTML ele vai abrir aí na sua máquina. Então veja que aqui eu tenho o filtro. Lembrando, gente, que eu não estou focando muito aqui em interface, experiência, design, para mais vocês entenderem como são essas reações. Então vamos lá, eu posso filtrar aqui, vou filtrando, tá? Tem muitos pontos, então demora um pouquinho para reagir. Perceba que quando eu filtro, veja que o mapa ele vai, os pontinhos eles vão sendo pintados, ok? Eu posso fazer o filtro aqui, reduzir, ampliar, lembrando que tem muito ponto, então demora um pouquinho, mesmo o plot sendo mais rápido que o leaflet. Ao clicar aqui em cima, ó, eu tenho a latitude, a longitude e o nome da estação. Eu também posso fazer filtros aqui, então as estações elas
tabelas vão sendo aí, ó, mostrando apenas os pontos daquela estação. Agora uma coisa bem interessante, veja que no plot ele vai ter também uma forma de lidar melhor com essa seleção. Então eu tenho aqui ó, o pan, que eu posso arrastar, posso dar um zoom, zoom mais ou menos, ok? Também posso dar esse zoom aqui. E agora tem as seleções. Então ao clicar aqui eu vou criar uma caixa de seleção. Aí veja que coisa interessante. Eu seleciono no gráfico, que os pontos podem demorar um pouquinho. Então estão aqui selecionados os pontos em vermelho. Veja que os gráficos de baixo eles reagem. Então a minha tabela ela mudou, certo? Lembrando que no original tem 1000 linhas, aqui tem 71, certo? Aqui ó, filtrado de um total de 1000 entradas. E a minha base de dados, veja que ela apagou vários pontos e deu um highlight em outros, certo? Então aquilo que eu tinha mostrado lá, a gente controla aqui o highlight. Para voltar, eu dou um clique duplo, certo? Ele volta para o início. Eu posso também fazer uma seleção dessa maneira aqui, ó. Aí ele pegou os pontinhos aí que eu selecionei, para limpar novamente eu dou um clique duplo. Eu posso selecionar aqui? Posso. Veja que esse gráfico é semelhante, ele foi criado da mesma estrutura, e eu posso vir aqui também e fazer esse tipo de seleção, certo? Então eu vou aí passeando pelos gráficos. Se eu quiser fazer uma seleção aqui, ó, lembra que eu botei o filtro? Então eu vou selecionar aqui, ó, lá em cima está a magnitude, eu posso selecionar aqui por estações, eu posso selecionar aqui também por depth. Então, diminuir aqui, eu vejo que a tabela foi filtrada, aqui filtrou, filtrou aqui. Então, eu vou tendo aí uma total interação entre essas três coisas, beleza? Esses gráficos todos, eles vão mudando de acordo com a seleção que eu vou fazer. Então, veja que o gráfico aqui, eles põem mais, menos coisas de acordo com as seleções que eu estou fazendo aqui, por exemplo, na minha tabela, ou nos filtros lá em cima e por aí vai. Que eu posso ativar também uma busca, mas o principal são as reações aí de um com o outro. Então, novamente aqui eu vou colocar apenas os de alta magnitude, veja que o gráfico reagiu, o scatterplot reagiu no gráfico de dispersão e aqui embaixo eu tenho a tabela reagindo também. Então, dessa forma você pode fazer com que criar diferentes gráficos que eles tenham uma reação aí bem legal, bem boa entre eles. Beleza, gente? Então é isso, qualquer dúvida, deixa aí um comentário. Forte abraço.